Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wes Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje falaremos sobre suplementação e outros nutrientes importantes para a hipertrofia que não as proteínas. A gente já sabe que as proteínas têm um fator fundamental no processo de hipertrofia, no processo de ganho de massa muscular, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre elas também, mas outros componentes que também são importantes para a hipertrofia e que a gente pode obter via suplementação ou via alimentação mesmo. Antes da gente começar a aula de hoje, já deixa o seu like, deixa a sua curtida para ajudar no engajamento do canal e também já faça a sua inscrição aqui no canal Wes Oliveira. Temos vídeos todas as quartas às 20 horas e com a inscrição, além de ajudar a gente a crescer, você também fica por dentro de todas as atualizações. Então deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Vamos colocar lá na apresentação. Então, tá aí o artigo do dia, um artigo de revisão. Artigos de revisão são aqueles que pesquisam outros artigos já publicados sobre um determinado assunto e vem responder uma pergunta de pesquisa, trazendo aí mais informações sobre o tema. Esse artigo ele foi publicado esse ano, né, recente, acabou de sair do forno, e foi publicado por pesquisadores de uma universidade, né, de universidades na Itália, né? Então vamos falar primeiro aqui das proteínas. A gente sabe que as proteínas elas são os principais nutrientes para a hipertrofia. Então vamos começar falando sobre elas e depois a gente explora os demais nutrientes. Então tá aí as proteínas, né? Então a gente sabe que nos nutrientes que a gente consome via alimentação ou via suplementação alimentar, a gente tem os macro e os micronutrientes. Os macronutrientes, eles fornecem energia para o nosso corpo, né? Eles fornecem calorias para o nosso corpo e são três os macronutrientes. A gente tem a própria proteína, temos também o carboidrato e a gordura. A quantidade de calorias de energia que cada um deles fornece é de 4 quilocalorias por grama, no caso da proteína e do carboidrato, e temos a gordura também com mais calorias por grama, 9, né, sendo mais exato. A gente tem também os micronutrientes, que não fornecem energia de forma direta para o nosso corpo, via calorias, porém eles participam de diversos processos de comunicação celular, processos enzimáticos, processos metabólicos, também ajudam a formar estruturas, né, do nosso corpo, e também são fundamentais para todo esse funcionamento e também na saúde e na hipertrofia muscular. Mais especificamente sobre aqui a proteína, a gente até já comentou aí num vídeo que eu falei sobre o colágeno. Depois que acabar essa aula você pode dar uma procurada aí na playlist que você vai achar uma das últimas aulas que eu publiquei sobre colágeno. E que a proteína ele é um nutriente essencial para a formação das estruturas do nosso corpo. É claro que a gente está falando de músculo, mas não só para os músculos, né? Para a pele, para os ossos, né? Então a proteína ela é fundamental, né? Então a proteína que a gente obtém na alimentação e na suplementação, ela é essencial para a hipertrofia muscular, né? Pois ela é parte da constituição da estrutura do músculo e a gente precisa de proteína numa quantidade adequada por dia para a gente conseguir, né, aumentar a massa muscular e atender ao estímulo, né, à demanda que o estímulo do treino gera para o crescimento muscular. Então a proteína ela é também composta por peptídeos, que são cadeias de ligações de aminoácidos, né, que é o menor componente quando a gente pensa na proteína. Desses aminoácidos a gente tem aminoácidos essenciais e não essenciais. Os não essenciais a gente consegue sintetizar no nosso corpo, né? A gente consegue produzir no nosso corpo, que a gente chama de produção endógena, e também consegue obter eles por via externa, né? Alimentação e suplementação. Os essenciais a gente só consegue obter via alimentação e suplementação. Então, esses aí, lógico que todos são importantes, mas principalmente esses essenciais, né? Aminoácidos essenciais, quando a gente pensa no processo de hipertrofia, né? Quando a gente fala de aminoácido essencial, hipertrofia muscular, ganho de força,
a gente já logo lembra dos BCAAs, né, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, que são 3. A valina, a isoleucina e a leucina, sendo aí, de acordo com as pesquisas, a leucina o principal desses 3 aminoácidos, quando o assunto aí é ganho de força e hipertrofia muscular. A proteína, pensando aí no consumo calórico ao longo do dia, ela é parte importante desse consumo calórico e geralmente as dietas preconizam aí um consumo, pensando no total das calorias que a gente consome por dia, cerca de 10 a 35% serem compostas por proteínas. E aí, um fator importante também no consumo de proteína é a quantidade por dia, e aí tem diversas diretrizes, e essas diretrizes elas levam em consideração a idade da pessoa, né, se é criança, adulto, idoso, se essa pessoa ela é sedentária ou se ela é ativa, e a depender do tipo de atividade que ela faz. Se é uma atividade mais de força, como a musculação, que visa aumento de força e massa muscular, se é uma atividade de esporte coletivo ou treino aeróbico, tipo a corrida, né, que está pensando aí mais na recomposição dessa musculatura degradada em atividades com cardio predominante. E também aí, se a gente for pensar em um público mais idoso, a proteína, né, a quantidade adequada do consumo de proteínas, ela é importante para evitar a sarcopenia, que é o processo natural ou induzido, né, por alguma doença, da redução, da perda de massa muscular ao longo do tempo, né? Então essas diretrizes, elas variam de um consumo de 0,8 a 2,4 gramas de proteína por quilo corporal. Então você pega o teu peso corporal e multiplica por uma dessas quantidades e você vai ter um consumo aí estimado de proteínas que seria o ideal por dia para você estar mantendo e aumentando a massa muscular. De forma geral, processos de emagrecimento, processos de hipertrofia muscular e processos também aí de sarcopenia, né, pensando em evitar a sarcopenia no caso, eles pedem um consumo mais alto de proteína para você estar tendo o resultado desejado. No caso de emagrecimento, para você não perder massa muscular ou até ganhar um pouco. Na hipertrofia, obviamente, para aumentar a massa muscular. E na sarcopenia também, para frear esse processo e conseguir manter ou ganhar um pouco de massa muscular, né? Outro fator importante também quando a gente pensa em proteína é a qualidade dessa proteína, né, dos aminoácidos que compõem essa proteína. Nesse estudo de revisão que eu estou mostrando aqui para vocês, tem até uma tabelinha interessante que mostra aí 2 formas de quantificar, né, 2 técnicas, né, de quantificar a qualidade dessa proteína, né, que a gente chama de valor biológico. Então a gente tem essa técnica que é o PDCAAS e também o DIAAS. São 2 técnicas diferentes. Nessa primeira aqui da coluna, quanto mais esse valor aproximado de 1, melhor o valor biológico, a qualidade dessa proteína. E aqui na segunda coluna, que é a segunda técnica, né, quanto mais acima de 1, significa uma proteína de excelente qualidade. Aqui a gente tem algumas fontes de proteína. As 2 primeiras linhas estão falando sobre o whey protein, isolado e concentrado. E aqui temos outras opções de proteína, mas aí de fonte vegetal. Aqui a gente tem proteína de soja, proteína de ervilha, de arroz, e aqui a gente tem arroz e feijão, né? Feijão cozido e arroz cozido, que é uma alimentação bem comum aí nos pratos de nós brasileiros, né? O arroz e feijão é o carro-chefe aí da maioria dos pratos de almoço e janta, né? E aqui falando de proteínas e aminoácidos essenciais e não essenciais, como eu comentei antes, os aminoácidos essenciais eles só podem ser obtidos via alimentação, né? E quando a gente fala de fontes de proteína, a gente tem aqui exemplos de fontes de proteína vindo de fonte animal, como é a proteína do whey protein, que é a fonte do leite, né? A gente pode considerar também outras fontes importantes de proteína animal, as próprias carnes em si, né? Peixe, carne bovina, carne de frango, carne de porco, e também os ovos, são as fontes que a gente mais consome no dia a dia. E também a gente tem as fontes vegetais, como eu dei o exemplo aí desses suplementos,
de fonte vegetal e também arroz e feijão. Quando a gente fala de aminoácidos essenciais, as fontes animais elas sempre vão ter, né, em variadas concentrações, é claro, todos os aminoácidos essenciais na mesma fonte proteica. No caso dos vegetais, sempre vai estar faltando pelo menos um desses aminoácidos essenciais, independente de qualquer que seja a fonte vegetal. E outra característica também é que os vegetais, proporcionalmente à sua quantidade calórica, eles têm uma concentração bem menor de proteína em relação às fontes animais. Então, um detalhe importante, principalmente para os veganos e vegetarianos, que para atender o consumo de proteína adequada na dieta, ele tem que ser bem mais cuidadoso e criterioso na sua alimentação e também aí, às vezes, ter que utilizar de suplementação. E a gente tem diversos tipos de suplementos de proteína, de aminoácidos de base vegetal, pensando em atingir essas metas proteicas diárias, né? Principalmente para quem quer ter resultados de hipertrofia e força muscular, de ganhos com treino de musculação. Então a gente tem de forma geral as proteínas animais com maior quantidade de proteína por porção e também maior qualidade, maior valor biológico dessas proteínas, desses aminoácidos, quando comparado às fontes vegetais. Vamos falar agora um pouco sobre o carboidrato. Então, como eu comentei antes, ele também é um macronutriente, assim como a proteína, ele fornece 4 quilocalorias por grama, né? O carboidrato, geralmente, ele né, na nossa dieta, o macronutriente que fornece a maior quantidade de energia, proporcionalmente ao que a gente come, né, por dia. Então, geralmente, o carboidrato ele compõe de 45% a 65% do total de calorias que a gente consome, né, por dia. E aí uma diretriz simples, né, de prescrição de consumo de carboidrato relacionada ao peso corporal, como a gente pode ver aí na telinha, 3 a 7 gramas por quilo corporal por dia. Então é uma quantidade superior, né, a que a gente consome de proteínas, e isso varia também de acordo com o peso da pessoa, objetivo, tipo de atividade que ela está praticando, se é mais aeróbico, se é musculação, se tem os dois, e também a idade, né? Toda a prescrição, tanto de alimentação como de suplementação, ela deve ser feita de forma individual, né? De acordo com as características e necessidades de cada um. Falando mais aí da questão da relação dos carboidratos com a hipertrofia muscular, a gente tem o glicogênio muscular, que é um estoque dentro da célula muscular de energia, né? Um estoque de carboidratos, basicamente, né? E esse estoque ele é feito na forma de líquido. E quanto mais esse glicogênio muscular ele é abundante dentro da célula, melhor ele é o processo de hipertrofia e também de disponibilidade de energia para as atividades, né? A gente tem um gasto de glicogênio durante os treinos, né? No caso do treino de musculação, então a gente precisa de uma quantidade desse componente para estar atendendo às demandas do exercício, né? E quanto mais glicogênio a gente acumula dentro da célula muscular, maior o tamanho dessa célula também ajuda a hipertrofia, né? A ter uma célula muscular maior e ter mais massa muscular aparente. O carboidrato também está relacionado com o aumento de insulina e IGF-1, que são fatores hormonais fundamentais para o crescimento do músculo, para a síntese de proteína. Então, mais uma função importante aí do carboidrato. Na imagem a gente consegue ver algumas fontes tradicionais de carboidrato, então vão desde as frutas, como cereais, como alimentos também processados, bebidas açucaradas, né? A gente sabe que tem carboidratos de maior ou menor valor biológico, maior ou menor qualidade para a nossa nutrição. Eles também possuem um índice glicêmico, que é a capacidade deles aumentar, né, essa concentração de glicemia no sangue de acordo com a ingestão, né, com o tempo de resposta dele. Uma parte importante do texto aqui nessa questão dos carboidratos, essa caixinha aqui, esse recorte que eu coloquei aqui para vocês, e eu destaquei alguns pontos interessantes, né? Então, falando sobre o glicogênio muscular, primeiro destaque,
de acordo com o volume e intensidade do treino, né? Quanto mais volume, mais intensidade do treino, mais glicogênio ele depleta, né? Devido à demanda da atividade. Então, aí, treinos bem volumosos e intensos chegam a depletar de 30% a 40% do componente de glicogênio intramuscular. Então, a gente precisa estar fornecendo, no momento pós-treino, na nossa alimentação, e às vezes suplementação, se for o caso, uma quantidade adequada de carboidratos para estar repondo essa quantidade de glicogênio intramuscular, né? E aí que outro ponto importante que eu destaquei aqui para vocês no texto é que ele fala que um decréscimo, né, dessas reservas de glicogênio, ela interfere de forma aguda, ou seja, na hora que você está fazendo o exercício, na produção de força e também, né, no estímulo hipertrófico pós-treino. Então, uma importância da gente estar mantendo e repondo esses depósitos de glicogênio a partir da alimentação ou da suplementação, né? Aqui outro ponto importante, né? Ele diz que uma dieta rica em carboidratos, ela leva um acúmulo do glicogênio, né? Um aumento do acúmulo do glicogênio dentro da célula muscular. E esse glicogênio, ele carrega água para dentro da célula muscular. Então ele diz que aproximadamente para cada grama de glicogênio que a gente adiciona na célula muscular, ele carrega junto de 3 a 4 gramas de água, né? Então, essa água, junto com esse glicogênio, dentro da célula, causa esse efeito que eu falei para vocês, de aumento do tamanho da célula, né? Outro ponto aqui destacado no texto é o seguinte: com esse aumento do tamanho da célula, né, causado pelo acúmulo de glicogênio e acúmulo de água dentro da célula muscular, você precisa, obviamente, de ter uma estrutura celular maior para acoplar aquela quantidade de água e glicogênio extra que você está aumentando de acordo com o estímulo do treino e da alimentação e suplementação. Então, acredita-se que esse estímulo, né, do aumento do acúmulo de glicogênio e água dentro do músculo pode afetar também na estrutura da célula em si, e ser outro fator aí que a alimentação e suplementação de carboidrato mais estímulo do treino contribuiria no crescimento do músculo, né? Outro componente importante também para a hipertrofia muscular que vem sendo pesquisado aí nos últimos anos é o ômega 3, né? O ômega 3, ácido graxo aí mais relacionado à questão lipídica, ele é composto de 3 ácidos graxos aqui diferentes, né? 3 lipídios diferentes. O N3, o EPA e o DHA. Então a gente vê quando a gente compra o ômega 3 que sempre destaca ali as quantidades de EPA e DHA, e tem aí não tem uma indicação de suplementação assim tão bem definida, mas cerca aí de 1 grama, se eu não me engano, de EPA e 600 de DHA, agora não me lembro os valores exatos, mas é o que é sugerido de consumo diário, se não me falha a memória, mas vale a pena pesquisar melhor sobre isso, né? Então, o ômega 3 está muito relacionado à saúde cardiovascular, né? Principalmente associado ao aumento de HDL, que é o que a gente chama aí popularmente de colesterol bom. E esse HDL ele tem uma função anti-inflamatória e na parede dos vasos sanguíneos, mais precisamente da artéria, ele ajuda a limpar um pouco do LDL, do outro tipo de colesterol, que pode ficar grudado ali na célula, na parede da artéria, o que atrapalha o fluxo sanguíneo, podendo causar obstrução. Então, o HDL, quando ele passa na corrente sanguínea, ele tem o potencial de limpar um pouco desse acúmulo de LDL na parede da célula, parede da célula não, né, na parede da artéria, né, desse acúmulo de gordura, mas falando mais de forma aí abrangente, e ajudar a limpar um pouco, a desobstruir essa artéria, né? Mas falando aí da saúde muscular, da questão da hipertrofia, ele teria uma ação anti-inflamatória e imunológica. Falando aqui na imunológica, né, se a gente está com o sistema imune mais fortalecido, se a gente fica menos doente, está mais saudável, a gente tem condição de treinar melhor, de recuperar melhor e ter um processo hipertrófico melhor. Então, se o ômega 3 ajuda na imunidade, tem esse potencial, ele ajuda de forma indireta também na hipertrofia. E o ômega 3, como está citado aí, tem ação anti-inflamatória.
Então, pensando aí no treino, no corpo, né, a gente tem aí uma inflamação aguda e crônica. Então, níveis aumentados de inflamação crônica, eles atrapalham tanto na nossa imunidade como no ganho de massa muscular, né? Então, o ômega 3, ajudando a reduzir esse nível de inflamação crônica, né, ele ajudaria nesse processo, né, de não ter uma quebra ali de proteínas, um processo de catabolismo. Porém, a inflamação aguda, ela é importante. Aguda, aquela que acontece ali, por exemplo, após o treino, que a gente tem um certo desgaste de proteínas musculares ao longo do treino, e a gente precisa de um certo processo inflamatório agudo para estar reparando aquelas fibras musculares. Isso faz parte também do processo de crescimento, né? Não é unicamente isso, mas também faz parte. Então a gente também não pode inibir de forma completa os processos inflamatórios, senão a gente não tem essa reparação adequada das proteínas, que são desorganizadas e quebradas, entre aspas, de certa forma, com o estímulo do treino de musculação, né? Então, a gente precisa combater a inflamação crônica, porém, permitir um certo nível de inflamação aguda para estar tendo esses efeitos positivos da hipertrofia, né? Com o estímulo do treinamento de musculação. Outras funções do ômega 3 que estão sendo estudadas também. O ômega 3, a partir do EPA e do DHA, eles melhorariam a função da membrana celular, da fibra muscular. Então, toda célula tem uma membrana, que é aquela película que separa o meio interno da célula, o meio intracelular, do meio extracelular. Essa membrana é o meio de comunicação de tudo que vem de fora da célula e quer entrar na célula para estar executando suas funções, né? Então, com uma membrana com uma função melhor, você também consegue ter um fluxo mais ágil e mais efetivo de tudo que entra e que sai da célula. Outra função potencial aí do ômega 3 seria na via emitória, uma via intracelular de estimulação da síntese de novas proteínas e, consequentemente, da estimulação da hipertrofia muscular. Aqui a gente tem uma representação esquemática, né, um desenho que ajuda a gente a entender isso. Então vamos entender aqui, ó, essa parte azulzinha, né, esses entrelaçados com esses amarelos, como sendo a membrana da célula muscular. Então aqui onde está o cursor do mouse seria o meio extracelular, e aqui para baixo, onde tem esses várias setinhas e esses vários aqui coloridos, são outras proteínas, seria o meio intracelular, meio de dentro da célula. Então a gente tem aqui uma representação do ômega 3 vindo, interagindo com a membrana por meio do receptor específico aqui do ômega 3. Dentro da célula já ele libera esse EPA e esse DHA, que eles têm aqui diversas funções. As funções nessa imagem de estimulação estão representadas pelas setinhas, que tem aqui uma seta na ponta. E as funções de inibição são essas setinhas que tem aqui essa linha mais reta na ponta, né? Ou diagonal, às vezes, dependendo da posição da seta. Então aqui vamos falar primeiro das estimulações. Então aqui a gente está vendo EPA e DHA indo para a membrana da célula, para ajudar, como eu falei, na melhora da função da membrana da célula. A gente está vendo EPA e DHA aqui indo para esse outro receptor de membrana, chamado LAT1. E aqui está pequenininho, mas eu estou vendo melhor aqui, consigo passar para vocês. Essas bolinhas aqui que estão vindo do meio extracelular e adentrando a célula muscular é a leucina, que a gente viu lá que é um dos aminoácidos essenciais, um dos BCAAs e um dos componentes fundamentais para estimular as vias de síntese de proteína e, consequentemente, a hipertrofia muscular. Então, a gente está vendo aqui ó, que o EPA e o DHA eles ajudam a melhorar a função desse receptor de leucina. Então, melhora a entrada, a absorção dessa leucina para dentro da célula e estimula também essa via emitória, que é fundamental para a síntese proteica. O EPA e o DHA também estimulam aqui outra via, né, MAPK, que também é a precursora da emitória, ou seja, afeta aqui tanto a absorção da leucina, como também outras vias que levam a uma
melhora da via mTOR, via de síntese proteica fundamental aí na nossa célula muscular. Aqui a gente vê também que no músculo a gente tem mecanismos que levam à quebra de proteína, né? Se a gente tem a síntese que estimula o anabolismo, o crescimento, a gente também tem a quebra de proteínas que estimula o catabolismo, que é a diminuição, a redução de proteínas e logo de massa muscular, aqui falando desse contexto. É claro que se a gente for pensar no corpo, aí, no funcionamento do corpo, a gente tem uma taxa diária de renovação dessas proteínas. Então, para renovar as proteínas musculares que a gente já tem, a gente precisa de um certo nível de catabolismo e também precisa compensar com um certo nível de anabolismo, né? Isso a gente chama de protein turnover ou balanço proteico diário, né? Então, cerca de 1 a 2% das nossas células musculares de proteína elas se renovam ao longo do dia. E se nesse balanço a gente tiver mais anabolismo do que catabolismo dessas fibras musculares, a gente tem uma hipertrofia, isso se for sustentado ao longo do tempo. Então a gente tende a aumentar a massa muscular. Se por um outro lado, nesse balanço, a gente ter mais catabolismo do que anabolismo, a gente tem um processo de atrofia, que é a redução dessa massa muscular, que pode acontecer, por exemplo, num processo de emagrecimento muito agressivo, né? Com baixo consumo de proteína ou um déficit calórico muito alto. A gente pode ter isso em processos de doença, envelhecimento ou de treino excessivo, principalmente treino aeróbico excessivo. Então são coisas que podem aumentar essa questão do catabolismo e a redução da massa muscular. Então o ômega 3 ele ajuda a inibir essas vias catabólicas, né? Inibir também vias inflamatórias, de inflamação crônica, que a gente viu também que é prejudicial para a hipertrofia muscular, que também, né, alimentam essas vias catabólicas. E outra função interessante do ômega 3 é que ela estimula aqui a expressão dessa proteína MyoD, que está aqui nessa parte cinzinha, nesse desenho cinza, que estimula a proliferação de células satélites. Células satélites elas estão relacionadas ao núcleo da célula da fibra muscular. Então, uma fibra é uma célula muscular e cada fibra muscular tem vários núcleos nela, núcleos na periferia, né, nas bordas da célula. Quanto mais núcleos, mais expressão de síntese proteica, mais facilita o processo de hipertrofia. Então, está envolvido nesse processo de síntese de proteína, né, de mais hipertrofia muscular, e o núcleo muscular também está envolvido naquela questão da memória muscular, que se você ficar um tempo sem treinar, a tua fibra muscular ela tende a diminuir, mas ela tende a preservar essa quantidade de maiores núcleos musculares dentro da mesma fibra, da mesma célula muscular. Então, se você volta a treinar, você tende das consequências, tende a ter um crescimento maior muscular do que se você nunca tivesse treinado. Uma das explicações é esse maior número de núcleos dentro da célula muscular, um fator que a gente já comentou também em outros vídeos aqui do canal. Quando eu terminar esse vídeo, corre lá na playlist do canal e procura as aulas que eu falo sobre isso também, né? Outro composto aqui importante, como eu falei, a gente tem também os micronutrientes, que são componentes que não fornecem energia, mas que são vitais em diversos processos metabólicos do nosso corpo. E um dos micronutrientes são as vitaminas, né, que são compostos orgânicos, que a gente obtém aí da alimentação, né, de carnes, frutas, enfim, verduras e diversos componentes, né? Então a gente tem as vitaminas hidrossolúveis, que são dissolvidas no nosso corpo a partir da água, e as lipossolúveis, que são dissolvidas a partir da gordura. Vamos falar aqui das hidrossolúveis, principalmente das vitaminas C e E. Então elas estão relacionadas aí no processo de estresse oxidativo, que é semelhante ao que eu falei do processo inflamatório. O corpo ele tem que ter um certo nível de estresse oxidativo, até para estar renovando as suas funções, as suas células. Porém, se esse estresse oxidativo for muito alto, ele está relacionado aí a processos de doença e a envelhecimento precoce, né? Então, o consumo de vitaminas, principalmente, né, a vitamina C, ela está relacionada a um controle, a uma redução desse estresse oxidativo excessivo,
o que pode beneficiar de forma indireta também em sistema imune e também na hipertrofia muscular, semelhante ao que eu comentei lá na questão do ômega 3. A gente tem também a vitamina E, que tem evidências que ela pode evitar o catabolismo, né, aquela quebra excessiva de proteínas musculares, e reduzir o processo de sarcopenia, principalmente para idosos. Como eu falei, sarcopenia é o processo de perda de massa muscular, geralmente com o avançar da idade ou com doenças que afetem o sistema muscular. Porém, o consumo excessivo, né, tem evidências que falam sobre isso, que o consumo excessivo de vitamina C e vitamina E, ele pode atrapalhar na hipertrofia muscular, principalmente por conta da questão do estresse oxidativo. Se reduzir demais isso também atrapalha no processo natural de renovação das células musculares. Então tem que tomar cuidado aí nessa questão da suplementação da vitamina C e vitamina E, e muitas vezes a própria alimentação saudável e balanceada de diversas fontes, diversos alimentos, já supre a necessidade diária dessas proteínas. Pensando agora nas vitaminas lipossolúveis, vamos focar aqui na vitamina D. Geralmente quando a gente fala de vitamina D, a gente pensa muito em saúde dos ossos, né? Junto com cálcio também. A gente tem o sol, um papel importante na síntese dessa vitamina D, e tem aí diversos suplementos de vitamina D que são até relativamente comuns. A gente vê aí, né, a galera que suplementa a vitamina D, né? Então, além dessa questão da massa óssea, do aumento de massa óssea, tem evidências falando que se você tiver um déficit de vitamina D, você pode também estar associado com processos catabólicos e estar prejudicando aí essa questão do ganho de massa muscular. Tem evidências também de que a vitamina D participa da formação de células musculares, então é importante ali na síntese proteica, e ela ajuda a regular o nível de cálcio dentro do músculo. O cálcio aí é uma molécula fundamental para a contração muscular, então sendo a vitamina D mediando aí essa regulação do cálcio dentro da célula muscular, ajuda obviamente na contração muscular na hora do exercício. Porém, né, quando a gente vê pesquisas que falam da suplementação de vitamina D junto com treino de musculação para aumentar a hipertrofia, as evidências são limitadas, alguns estudos apontam até uma certa melhora, outros não, outros só melhora em modelo animal, não em humanos. Então precisa de mais pesquisas para ver o real efeito da vitamina D na hipertrofia associado com treino e se tem esse efeito, qual seria a quantidade adequada de vitamina D para cada pessoa, para você estar tendo esses benefícios, né? Vamos aqui agora para outros micronutrientes, né? Que a gente tem os minerais, se as vitaminas são compostos orgânicos, os minerais já são compostos inorgânicos, né? Que também podem ser obtidos por diversas fontes de alimentos diferentes, como a gente tem aí demonstrado na imagem, e talvez os principais, né, os minerais mais famosos, né, o cálcio, que é o que a gente mais tem presente no corpo, principalmente ali na massa óssea, também, né, envolvido nessa questão da contração muscular, como eu acabei de falar anteriormente na explicação da vitamina. E a gente também outro mineral famoso que é o ferro, principalmente aí no sangue, né? E a gente tem aqui destacado, né, que esse texto do artigo científico trouxe para a gente, mais 3 minerais importantes nessa questão da hipertrofia muscular. Então a gente tem magnésio, zinco e cromo. Então primeiro o magnésio. Ele também participa do processo de síntese proteica, né, na construção aí de novas proteínas, aumento da hipertrofia muscular, e também participa do processo de contração muscular, ajuda a regular a contração durante o exercício. E é notado aí que adultos sarcopênicos, né, principalmente idosos, e pessoas que consomem muito álcool, né, alcoólatras, têm uma deficiência de magnésio, então poderia atrapalhar esses processos de síntese proteica e contração muscular. Então talvez esse público em específico pode se beneficiar de uma suplementação de magnésio ou então de alimentos que são ricos em magnésio. Aqui a gente tem o zinco, ele está envolvido aqui na formação e na maturação celular, e foi encontrado déficit de zinco em pessoas que têm testosterona baixa, né? Então, talvez a suplementação de zinco para essas pessoas que têm testosterona baixa, né, nesses casos específicos,
pode ajudar na produção de testosterona, e a gente sabe que a testosterona é um dos principais hormônios envolvidos na hipertrofia muscular, poderia estar ajudando nisso também. O cromo, ele é importante na produção de insulina, né? Então a gente sabe que a insulina é um hormônio fundamental na hipertrofia, né? Principalmente para levar nutrientes para dentro da célula muscular, e sendo o cromo importante nessa produção de insulina, ele teria aí uma ação potencial em amplificar a ação dos aminoácidos, principalmente os que são transportados para dentro da célula devido à ação na insulina. Lembrando que a suplementação em específico de cada um desses minerais aqui citados, elas ainda não têm quantidades determinadas, né, do que seria efeito positivo, né, para pessoas em geral. São mais específicos a suplementação em pessoas que têm déficit, que foi o caso que a gente citou aí, principalmente do magnésio e do zinco, e que por eles serem presentes em quantidades pequenas no nosso corpo, principalmente para a massa muscular, muitas vezes a própria alimentação saudável e balanceada já ajuda a suprir as quantidades necessárias de magnésio, zinco, cromo e de outros minerais, e aí você não necessariamente precisaria de suplementar. Mais uma vez é uma questão individual, né? A suplementação de acordo com as características e atividades de cada um. Outro componente interessante que vem sendo estudado sua associação com a hipertrofia e saúde muscular são os polifenóis no caso, né? São componentes orgânicos presentes em algumas frutas, né? Algumas legumes também, verduras, enfim, vegetais, e eles teriam efeitos antioxidantes, anti-inflamatório e também de estimulação da síntese proteica. Dentre os polifenóis, o texto destaca 3 em específico. O resveratrol, que seria encontrado em uvas, cerejas e em vinho tinto. A quercetina, presente na maçã, frutas cítricas e também em cebola. E a curcumina, que é daquele tempero, cúrcuma, açafrão da terra, muito usado aí na culinária, um tempero vindo da Índia, se não me engano, né? Muito usado na culinária aí de forma geral, principalmente em receitas, em preparos aí mais condimentados ou picantes, né? Aqui, a gente tem mais uma vez um esquema semelhante com aquele outro que eu já mostrei. Qual seria a potencial ação dos polifenóis aí dentro da célula muscular, pensando aí nos processos de hipertrofia e de evitar o catabolismo, né? Que a gente quer manter um balanço proteico positivo para estar aumentando o nosso nível de massa muscular. Então aqui o resveratrol, ele estaria envolvido na proliferação de células satélite, a gente já explicou lá da questão do núcleo muscular. Também estaria envolvido naquela via AKT-mTOR, de síntese proteica, e junto com a quercetina, né? Quercetina envolvida aqui na questão da via AKT-mTOR. A quercetina também estaria envolvida num processo de inibição de vias de quebra de proteína, de vias catabólicas, e assim como a curcumina, que além de evitar desestimular essas vias catabólicas, ela também faria um papel aqui anti-inflamatório e antioxidante, né? Então a gente tem a curcumina com um potencial anti-inflamatório, antioxidante e anticatabólico. A gente teria a quercetina com potencial anticatabólico e estimulador da AKT-mTOR, e a gente teria o resveratrol como estimulador da AKT-mTOR e estimulação da proliferação de células satélite, e com isso formação de novos núcleos dentro da célula muscular. Desses 3 aqui, talvez o mais pesquisado e que mais vem sendo incentivado a suplementação atualmente é a curcumina, né? E tem mais pesquisas da curcumina, se eu não me engano, com o exercício aeróbico. Como eu já falei em diversos vídeos, o exercício aeróbico ele é mais fácil de se pesquisar, de se controlar as variáveis, então geralmente ele tem mais pesquisas com exercício aeróbico do que com a musculação. Porém, tem saído estudos também com curcumina e musculação. Quem tiver mais curiosidade, vale a pena dar uma procurada aí na internet e ler sobre o assunto, para estar entendendo mais sobre os efeitos da curcumina na hipertrofia muscular, né? Aqui a gente tem, na minha opinião e na opinião das pesquisas científicas também,
falando de suplemento, né, especificamente, o principal suplemento relacionado à hipertrofia e força muscular, que é a creatina. A creatina ela entra no contexto dos aminoácidos, né? Ela é um aminoácido não essencial, então significa que o nosso corpo produz sim uma certa quantidade de creatina, se eu não me engano, cerca de 1 grama por dia. Porém, essa quantidade que o corpo produz de creatina, produção endógena, ela é bem aquém do que a gente pode armazenar e utilizar de fato, principalmente na massa muscular. E para você obter creatina da alimentação, você até consegue, porém uma quantidade bem pequenininha, também insuficiente para usar todo esse potencial que a gente tem de armazenagem e uso da creatina, principalmente na célula muscular. Então, por isso que a suplementação da creatina ela é importante para explorar todo esse potencial. Como eu falei mais lá no início dessa apresentação sobre a proteína, a suplementação de proteína também é muito importante, né? Principalmente a whey protein, que é o mais comum. Porém, a proteína a gente consegue de forma muito mais fácil em relação à creatina bater a quantidade de proteínas diárias sem precisar de suplementação. É claro que a suplementação facilita muito isso e oferece proteínas de muito boa qualidade, porém com a alimentação você consegue bater a quantidade de proteínas diárias. O mesmo já não é válido para a creatina. Para bater a quantidade você precisa suplementar, né? E a creatina está muito envolvida principalmente em atividades de força e potência, atividades de altíssima intensidade e que você consegue muitas vezes sustentar por um período baixo de tempo se essa intensidade continuar alta. Você precisa ali de uma alta quantidade de ATP dentro da célula muscular, ATP, principal molécula de energia envolvida ali, né, no relaxamento muscular, cálcio na contração, e você precisa desse processo contínuo de forma ali rápida para suprir essa demanda da fibra muscular e ter os processos de contração e relaxamento e manter a atividade, né? A creatina, ela está num composto lá dentro do músculo chamado creatina fosfato, que doa esse fosfato para ATP, que é a adenosina trifosfato, ou seja, 3 fosfatos. Quando ela participa desse ciclo de contração e relaxamento, ela perde um fosfato e ela precisa de outro fosfato para estar mantendo a sua utilidade ali no ciclo. Quem doa esse fosfato para o ATP, que depois vira ADP, é o CP, a creatina fosfato. Então a creatina, né, a suplementação, ajuda a aumentar esses estoques de creatina e creatina fosfato dentro do músculo, né? Então a suplementação de creatina ela pode aumentar, aí, de acordo com os estudos, cerca de 20 a 40% de estoque de creatina intramuscular. Então, o raciocínio aqui da creatina na hipertrofia, além do desempenho no treino que ela pode ajudar, de certa forma, se ela está envolvida ali na produção de força, né, no processo de contração muscular, e se ela é armazenada dentro do músculo, vale aqui o raciocínio do glicogênio. Está armazenado dentro do músculo, vai ocupar mais espaço lá dentro. Se ocupa mais espaço dentro do músculo, aumenta o tamanho dele, ou seja, hipertrofia muscular. Aqui a gente tem os principais protocolos de suplementação de creatina. Então a gente tem aqui, na primeira coluna dessa tabela, um exemplo de protocolo de sobrecarga de suplementação de creatina e um protocolo contínuo. O protocolo contínuo ele é bem simples, geralmente é o que você consome ali de 3 a 5 gramas de creatina por dia e você vai fazendo isso de forma de prazo indeterminado. Ele demora um pouco mais para saturar esse estoque de creatina dentro da célula muscular, mas ele também chega lá e a partir disso você vai simplesmente mantendo uma forma super simples de estar suplementando creatina. Geralmente o próprio scoop, né, o próprio dosador, aquela colherzinha que vem dentro do pote de creatina, já tem ali 5 gramas ou 3 gramas, enfim. Só você tomar um scoop daquele ali todo dia e vida que segue. Também tem um protocolo de sobrecarga, né? Para quem está, por exemplo, começando a tomar creatina, você pode aí tomar cerca de 4 doses diárias de 5 gramas, ou seja, 20 gramas por dia, então 4 doses aí em vários horários do dia, ou você pode também individualizar essa prescrição, aqui fazer uma continha, 0,3 gramas multiplicado pelo seu peso corporal.
Aí você faz, né, essa suplementação por 5 a 7 dias, para você estar saturando o estoque de creatina na sua célula muscular. E depois desse período de saturação, período inicial, você faz ali uma fase de manutenção e aí você praticamente entra no protocolo contínuo, né? Praticamente não, é o protocolo contínuo, de 3 a 5 gramas por dia, durante o período desejado. E diferença dos protocolos, esse aqui tem um efeito mais rápido, né, do acúmulo de creatina, estoque intramuscular, e o protocolo contínuo, ele tem a menor chance de desconforto intestinal, né? Então, às vezes, esse protocolo de sobrecarga ele pode gerar algum desconforto intestinal ali na hora, e você pode minimizar isso com o protocolo contínuo. Sabe-se também que se você consumir a creatina junto com o carboidrato e proteína, pode potencializar o efeito, né, aumentando essa retenção de creatina no meio ali intracelular, na célula muscular. Então, potencializando efeitos de hipertrofia e de força. Então, você pode associar a suplementação de creatina com uma alimentação ou até um outro tipo de suplementação de carboidrato e proteína. E quando se fala de creatina, sempre se fala de problemas renais, vai prejudicar minha saúde. Não é isso que, que as evidências científicas mostram. Aqui tem um exemplo dessa referência de Malgam e colaboradores de 2018, que eles viram aí um grupo que acompanharam por 4 anos, pessoas que fizeram uso diariamente, né, e sem parar de creatina, seguindo os protocolos determinados, zero problemas com esse grupo de pessoas, então nenhum efeito colateral, nenhum negativo aí com o uso da creatina. Também tem estudos de creatina até com paciente de diálise, né, de problema renal, e também zero problemas. Então a creatina é um suplemento super seguro e o mais pesquisado aí provavelmente quando o assunto é hipertrofia e força muscular, né, um dos mais recomendados. Outra suplementação aqui que pode ajudar também e que é pouco falado, né? Tem se crescido aí nos últimos anos. Você falar de pré-biótico e probiótico. Então a gente sabe que no nosso intestino a gente tem ali uma quantidade grande de bactérias, né? E dessas bactérias existem bactérias que ajudam bastante ali nos processos de digestão, de absorção e utilização dos nutrientes vindo da alimentação, vindo da suplementação. Então a gente precisa ter ali uma microbiota intestinal, que são essas bactérias que a gente tem no nosso intestino, equilibradas ali de forma saudável. Então a gente pode obter, né, essas bactérias positivas, saudáveis para o nosso corpo, para o nosso intestino, pela alimentação, via os probióticos. E a gente tem também os prebióticos, que são fibras solúveis, substâncias que não necessariamente são digeridas pelo intestino, mas essas substâncias elas servem como um alimento para essas bactérias positivas, né, que a gente tem no nosso intestino. Então, os prebióticos, tanto via suplementação, existe suplementação de prebiótico, eles também podem ser obtidos por alimentos como alho, banana, cebola, cevada, centeio, feijão, ervilha, aspargos, entre outros tipos. Esses prebióticos forneceriam um alimento de qualidade para essas bactérias positivas do nosso intestino, lá da microbiota, e com esse alimento de qualidade você melhora a função dessas bactérias, né? Então os probióticos melhoram, né? Essas são as bactérias em si que a gente pode absorver também pela alimentação e pela suplementação, assim como os prebióticos. E a função delas basicamente é melhorar a absorção de nutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras, enfim. A gente sabe que uma parte importante da digestão e da absorção desses nutrientes acontece no nosso intestino, e essas bactérias são fundamentais para isso. Então, se você tem um aproveitamento melhor dos nutrientes, obviamente você pode melhorar potencialmente o processo de hipertrofia, de recuperação pós-treino, reduzir inflamação, reduzir níveis de estresse oxidativo, enfim, melhorando a digestão, a gente consegue melhorar consequentemente, a gente pode melhorar consequentemente todos esses processos, e a suplementação de pré e probióticos pode ter um papel bem interessante nisso aí, um papel adjuvante, auxiliar, pensando também no ganho de massa muscular. Outro componente interessante, esse vem sido pesquisado aí mais recentemente, é o ácido fosfatídico. Ele é um ácido aí de lipídios e também
ligados na cadeia de fosfato, né? E quais são as funções dele, pensando na hipertrofia? Ele é precursor de outros lipídios, né, da formação aí de outros lipídios do nosso corpo. Lembrando que a membrana da célula é composta por lipídios e que se você ter ali uma formação, uma composição e um aporte correto desses lipídios para a membrana celular, e o ácido fosfatídico é um deles, você melhora a função da membrana celular e aquilo que a gente já citou também. Melhora da função quer dizer um fluxo melhor e mais eficiente de substâncias que entram e que saem da célula, né? E o próprio ácido fosfatídico é um componente muito importante da membrana celular e ele também é um dos ativadores daquela via mTOR, aquela via intracelular de síntese proteica, via fundamental que ajuda aí nesse processo de hipertrofia muscular. E da onde vem esse ácido fosfatídico? Ele tem também uma produção endógena, né? Alimentação que a gente consome. Essa produção ela é estimulada por estímulo mecânico, ou seja, por movimento. Então o treino ajuda na produção desse ácido fosfatídico. Ele pode ser obtido via alimentação também, mas pelo que eu pesquisei, pelo que o próprio texto cita, é uma quantidade bem pequenininha, então é meio que irrelevante a obtenção do ácido fosfatídico via alimentação. E você pode também suplementar ácido fosfatídico. Então a gente já tem evidências, algumas evidências, de consumo de ácido fosfatídico, cerca de 750 mg por dia, ajuda a melhorar a força e hipertrofia muscular associada com treino de musculação. Porém, essas evidências são preliminares, tem poucos estudos ainda que mostraram essa eficiência, e tem outros também que fazem esse tipo de suplementação com treino e não encontram resultados positivos. Então, o ácido fosfatídico pode ser sim uma substância promissora, um suplemento promissor aí no quesito hipertrofia e força muscular, porém precisa-se ainda de mais evidências para estar cravando aí a suplementação do ácido fosfatídico para a melhora da força e hipertrofia. Então, de forma geral, o que a gente viu aqui, né? Pensando em suplementação, que a suplementação de creatina e proteína ainda continua sendo o carro-chefe, quando o assunto é hipertrofia, aumento da massa muscular e aumento da força muscular. Então, não tem muito como fugir. Creatina é um suplemento fundamental. Proteína pode ser necessário ou não, de acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua alimentação e sua rotina, né? A gente pode ver aí também que é importante consumir uma quantidade adequada e de boas fontes de carboidrato. A gente viu ali a questão do glicogênio muscular e também o carboidrato como um facilitador das vias de síntese proteica. A gente viu também a função importante do ômega 3 e da vitamina D, que pode ou não ser suplementado também de acordo com a necessidade de cada um, né? E a gente viu um potencial efeito positivo também de outras substâncias. Substâncias antioxidantes, né, também relacionadas a estresse oxidativo, como vitaminas e sais minerais, que também tem ali algum potencial de ajudar na síntese proteica. A gente viu dos prebióticos e probióticos ali da função intestinal, polifenol e ácido fosfatídico, né? Porém, sobre todas as substâncias, principalmente a questão dos probióticos, prebióticos, ácido fosfatídico, precisa ali de mais pesquisas para estar verificando a sua real função associada ao treino, relacionada ao aumento de massa muscular e força, e quais seriam as quantidades ideais e quais pessoas realmente precisariam desses suplementos para estar obtendo resultados positivos com o treino. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Como eu já falei lá no início, curte o vídeo, se inscreve no canal para continuar acompanhando tudo que eu for postando aqui. Vídeos novos toda quarta-feira às 20 horas. Na descrição desse vídeo tem sempre as referências, que é o artigo que eu uso para estar discutindo aqui com vocês, se vocês quiserem ler na íntegra. E também tem todos os meus contatos, se você quiser treinar comigo, consultoria online Projeto 12, para estar melhorando os resultados do seu treino, seja em casa ou na academia. Só entrar em contato que a gente manda bala e faz um projeto de treino para você ter resultados. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo então. Valeu e até lá!